Investidores, vamos para mais uma análise do Bitcoin depois desse dump que ocorreu não só no Bitcoin, mas nas altcoins. Bem, no Bitcoin não foi tanto dump assim, né? Se a gente dá um zoom out, a correção foi mínima. Mas vamos lá, hoje quero abordar aqui o Bitcoin tanto pela análise técnica, tanto pela análise de sentimento. Será que temos gatilho suficiente para formar fundo nessa região? Outra coisa que eu quero trazer aqui também é como se comportou o mercado durante os conflitos que ocorreram anteriormente, já que estamos diante de um conflito que está ocorrendo nesse exato momento, em especial que começou ontem, né? Isso eu não vou mencionar detalhes para que o YouTube não penalize de alguma forma com isso, tá? Mas bora lá. Como de costume, eu quero começar aqui lembrando qual a ideia compartilhada na nossa última análise. Bem, a gente vinha dentro desse triangulinho aqui, né? Triangulinho esse que eu prefiro encará-lo como um range em especial para estar operando. Como eu sempre compartilho com vocês, a gente busca dentro de um padrão onde a gente está, né, lateralizando compras um terço abaixo e vendas um terço acima, em especial quando a gente vem capturar liquidez acima ou abaixo. Não foi à toa que no último vídeo, apesar de eu estar extremamente otimista com o Bitcoin no prazo maior, eu mencionei aqui, vou shortar, né? Por conta do que estava acontecendo pela análise de sentimento e também pelo fato de a gente estar um terço acima do range. Bem, no momento a gente vem um terço abaixo do range. Quando a gente estava aqui no fundo do triângulo, uma vez que a gente chegou aqui para volta dos 65, eu fortemente acreditava que a gente tinha potencial de fazer esse padrão aqui maior e um triângulo maior e explodir para cima. Acho que a gente tinha gatilho o suficiente. Porém, quando foi anunciado que o Irã havia enviado foguetes a Israel, a gente viu o mercado sangrando e o Bitcoin vindo buscar liquidez abaixo dos fundos. Regra geral, num prazo maior, quando a gente fala de análise de sentimento, já compartilhei com vocês que eu estou extremamente bullish, né? Se a gente dá um zoom out para entender o sentimento aqui, em especial as vendas a mercado, CVD, a gente vê, né? Eu já compartilhei isso com vocês, eu não vou ser tão detalhista, que a gente já vem apresentando aqui as maiores vendas a mercado acontecendo no fundo, né? Mostrando pra gente que a gente pode estar diante de uma acumulaçãozinha aqui para estourar o preço para cima, bem parecido inclusive com o que ocorreu lá no ciclo passado, quando o Bitcoin estava prestes a romper a all-time high. Exatamente algo bastante parecido que aconteceu, a gente já discutiu isso em outros vídeos. Ponto muito positivo que vem fortalecendo a ideia de uma possível acumulação ocorrendo aqui, que a gente já viu isso também, é o CVD perdendo fundos enquanto o preço não, né, ele chegou inclusive a perder aqui com esse movimento. Mas eu gosto essa anomalia que vem ocorrendo aqui no CBD, ele basicamente vem se jogando enquanto o preço não. Inclusive até no curto prazo, né? Se a gente dá um zoom aqui, desse por 15 minutos, por exemplo, a gente já vê isso ocorrendo novamente. O CVD vem perdendo fundo enquanto o preço não. Algo que preocupava um pouquinho, tá? Quando a gente chegou lá em cima na parte superior, foi o funding que ficou positivo, né? Um dos motivos que eu vinha bullish, acreditando que a gente poderia já estourar a partir daqui, era o funding que vinha neutro. Mas quando a gente chegou na parte superior, a gente viu o funding voltar aqui para o patamar positivo e divergências acontecendo numa parte propícia a gente rejeitar, né? Que era ali no topo do range. A gente conseguiu observa essas linhas amarelas aqui no gráfico, que são basicamente quando a gente conseguiu enxergar divergências ocorrendo no CVD nessa região. Sabe a divergência que a gente acabou de comentar, que a gente está bullish no prazo maior? Bem, num prazo menor, a gente viu aqui o CVD rompendo topos, enquanto o preço não. Para você entender, o CVD basicamente é compra e vendas a mercado acumulado, né? Então, se a gente está tendo compras a mercado aqui, ao ponto do CVD estar rompendo o topo, o preço deveria estar rompendo o topo também, se isso não acontece, porque provavelmente tem instituições com ordens a limite, absorvendo essas ordens a mercado, como objetivo de jogar o preço para o outro lado. E a gente vê isso acontecendo também aqui em outras regiões também, quando a gente tem isso no topo do range acontecendo, a maior probabilidade é que a gente rejeite. Da mesma forma, a gente vê isso acontecendo aqui agora no fundo do range, né? Divergências bullish no preço. Então, eu acredito sim que tem uma boa possibilidade de a gente já ter formado o fundo aqui, tá? Se não ocorrer o fundo aqui do Bitcoin ainda, eu acredito numa eventual última pernada de baixa para a gente segurar nesses níveis aqui, tá? Esses níveis aqui, se você já nos acompanha nos canais abertos, Telegram e WhatsApp, você já está ciente. Compartilhei ontem lá esse nível. Não só esse nível, mas também as altcoins que estão, diversas altcoins eu compartilhei ontem, que estão chegando nas faixas de suporte no diário, né? Tem aqui a AVE, tem aqui a STX, demais outras.
Então, se você não ainda nos acompanha nos canais abertos Telegram e WhatsApp, os links vão estar na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado, então não deixa de conferir, beleza? Então, eu vejo essa região aqui do Bitcoin com uma extrema importância. Essa aqui de 60 mil dólares, né, região psicológica de suporte, região de fundo range, região de captação de liquidez abaixo dos fundos, algo parecido, né? Eu até trouxe esse exemplo para vocês, quando a gente forma esses triangulinhos, a maioria dos rompimentos que acontece é falso, né? A gente observa aqui um ótimo exemplo aqui atrás, quando a gente teve um falso rompimento para cima, eventualmente um falso rompimento para baixo, e as melhores oportunidades dentro de um range na horizontal é onde na parte inferior, na parte superior, compras abaixo, vendas acima. Tô com outro gráfico aqui do Bitcoin, esse aqui me chamou bastante atenção. Regra geral, eu analiso mais na Bybit, mas eu sempre gosto de dar uma olhada ali como é que foi o volume negociado na Binance, já que é a maior corretora. E a gente observa aqui no 4 horas um volume bizarro acontecendo justamente no fundo aqui do range, mostrando que de fato as pessoas estão vendendo aqui no pior ponto possível. Isso aqui pode sim ser um gatilho de fundo. Se não for fundo, acredito que a gente está muito próximo de um fundo no pior dos cenários. Eu vejo aí a gente podendo dar mais um último movimento aqui para a gente encontrar fundo e voltar a subir. Tinha comentado com vocês anteriormente, né, que essa pernada baixa não parecia um movimento impulsivo. Logo, meu cenário base, caso uma correção acontecesse, não seria uma correção muito grande, e sim uma correção na horizontal, né, um padrão de corretivo flat. A gente vê isso acontecendo. Bem, se a gente está diante de um movimento corretivo flat, a gente pode pegar essa onda aqui e espelhá-la a partir dessa pernada. Os alvos mais comuns para um padrãozinho flat da onda C aqui é 100% e 1.236 dessa possível onda A corretiva. E a gente vê esse alvo aqui justamente nos 59.800, né, quando a gente segurou, confluindo com a faixa de stop loss antes. Outro nível aqui, 1.236, que é nessa faixa aqui dos 57, tá? No pior dos cenários, a visão mais pessimista aí do Bitcoin, esse terceiro cenário que eu já havia comentado com vocês, era a gente caindo aqui por volta dos 53 mil dólares. Não sei se os ursos terão força suficiente para trazer o ativo nessa região, acredito que não, mas esse seria aí o meu pior cenário aqui pro Bitcoin, tá? No curto prazo, acho que vale a gente mencionar essa faixa que eu ainda não analisei o VPVR negociado durante essa pernada de baixo, mas a gente já consegue observar, analisando aqui essa faixa isolada, que ali por volta dos 66.900 foi a região onde a gente teve mais negociação durante essa pernada de baixo. Me parece que essa região é o ponto de controle do range completo, também vamos conferir. Sim, é o ponto de controle da faixa que mais teve negociação no range completo aí, né? Então a gente pode sim rejeitar aqui nessa região e voltar a tentar alguma coisa aqui abaixo ainda, tá? Mas já vejo bons preços aí para estar acumulando Bitcoin ou quem sabe até altcoins, né? Já que o desconto nas altcoins foi bem maior durante essa retração. Beleza? Antes da gente terminar, eu vi aqui um post comentando sobre o que ocorreu nos conflitos anteriores, o do Vietnã, do Iraque, da Crimeia, do Golfo. A gente vê, olhando para o passado, que apenas no início do movimento, quando foi iniciado o conflito, que a gente observou o mercado caindo. Eventualmente a gente encontra fundo e segue com a nossa tendência de alta. Nesse caso aqui a gente já viu uma tendência de baixa, né? Terminou formando o fundo local aqui que levou a gente por meses de alta, depois continua a tendência de baixa. Um conflito que não foi mencionado aqui foi a Segunda Guerra, e eu observei aqui no gráfico que aconteceu ali deu início mais ou menos ali 1 de setembro de 1945. O mercado vinha no movimento corretivo. Basicamente a gente só seguiu o movimento corretivo aqui, depois a gente encontrou fundo e voltamos a subir quando foi finalizado o conflito. O mercado já estava inclusive numa faixa superior. Quando a gente dá um zoom out, foi uma ótima oportunidade para estar comprando. Então, regra geral, quando a gente tem os conflitos, a gente observa os fundos sendo formados no mercado. Talvez não seja diferente aí, pelo menos é isso que o gráfico do Bitcoin nos mostra, né? Já dizia Bernard Baruch, show me the charts and I'll tell you the news. Mostra os gráficos e eu lhe direi as notícias. Então, eu acredito que se a gente não formou o fundo, a gente pode estar muito próximo de formar o fundo, tá? Sobre o S&P, a gente sabe que ele está fechado nesse exato momento. Hoje à noite, quando acontecer a abertura do S&P, pode ser que não esteja 100% precificado o que ocorreu
aí durante esse fim de semana que está acontecendo. Então pode ser que a gente veja um S&P ao abrir escorregando aí. Logo a gente pode ter um impacto aqui também no preço do Bitcoin e a gente continuar tentando para tentar alguma coisa aqui abaixo. Mas, regra geral, já vejo bons preços para a gente estar acumulando, em especial as altcoins. Mas para quem está de fora e está pensando na exposição no longo prazo no Bitcoin, sinceramente, é uma região interessante, tá? Eu, particularmente, não estou esperando grandes retrações no Bitcoin. Se esse não for o fundo, provavelmente mais uma última pernada aqui abaixo. E, caso a gente não segure, o cenário mais pessimista, este que não é meu cenário base, seria um mergulho aqui por volta dos 53, para daí a gente continuar a nossa pernada de alta. Beleza? Para finalizar, acho que vale a pena a gente dar uma passada aqui no Order Book, esqueci de mencionar, a gente consegue ver um book extremamente comprador, né? As ordens mais pesadas vão estar ali próximo do fundo que foi formado, ali por volta dos 60 mil dólares, ao redor da casa dos 60. A gente vai ter aqui uma camada também de 62 e 63 mil dólares, beleza? Acima, nada. E uma ordem book está vazio acima. Beleza? Então, traders investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários e deixa aí a opinião de vocês. Será que é um bom momento para estar comprando? Bem, particularmente, eu estou acumulando aí a Bitcoin e algumas altcoins. E não esquece de participar, tá? Os canais Telegram, WhatsApp, links, descrição e primeiro comentário fixado. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.